Já estamos ao vivo, não deu tempo nem de eu respirar, mexer no meu cabelo, ver se meu batom tá ok. Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Se você está vendo a gente ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você vai ver depois, vocês estão bem? Eu tô bem, eu tô tão feliz, eu tava tão feliz que eu tava falando de quê? De libelos. Então, quando eu falo de libelos, eu esqueço do tempo. E tava chegando uma parte tão interessante, que é a parte do sistema reprodutivo, que vocês sabem que eu gosto de falar disso, eu tô aqui viajando. Mas, enfim, vocês estão dispostos hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração de tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntos, juntas e juntos nessa caminhada? Então, bora. Hoje, gente, o episódio vai ser... Eu tô nem com roupa, eu não sei nem se eu tô com roupa para isso, sabe como é que é aquele negócio? Hoje o episódio vai ser social, ambiental, legislativo, né? A gente vai falar de meio ambiente dentro da esfera legislativa do Distrito Federal. Finalmente, gente, que alegria! Para isso, a gente vai receber nada mais, nada menos que o deputado mais votado das últimas eleições, o deputado distrital Fábio Félix, para uma conversa sobre as pautas ambientais e como tudo isso está sendo tratado dentro da CLDF, ou seja, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente vai discutir a interseção do meio ambiente com os direitos humanos, justiça social, mobilidade urbana, direito de LGBTQIAP+, feministas antirracistas, porque para mim é tudo transversal, assim como o meio ambiente, então a gente vai dar uma olhada nesse rolê. Tudo bem? Então vamos, vou apresentar o convidado, a gente já sabe que ele não precisa ser apresentado, mas vamos apresentar a trajetória dele, que ele também vai contar para a gente um pouquinho. Então, Fábio Félix foi o primeiro distrital LGBT e negro da CLDF, eleito em 2018 com 10.955 votos e reeleito em 2022 com 51.792 votos, o mais votado da história do Distrito Federal. Tá vendo, gente? Não é pouca coisa não, né? Então, ao longo da sua trajetória, ele se envolveu no movimento estudantil e em diversas lutas para construir um mundo por meio da construção coletiva. É assistente social, ativista LGBTQIAP+, servidor do sistema socioeducativo, professor e iniciou o doutorado em ciência política na Universidade de Brasília. Não sei como ele consegue lidar com tudo isso e ainda fazer doutorado, mas ele vai contar sobre isso. Ele trabalhou com crianças e adolescentes em situação de rua no antigo extinto CAGE, nas unidades de internação de Planaltina, São Sebastião, Recanto das Emas, foi presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF, e Fábio também é fundador e atualmente presidente regional do PSOL. Bom, a trajetória política dele se iniciou na Universidade de Brasília, num movimento estudantil. Ele se uniu às pessoas que se articulavam ao Partido Socialista, né, o PSOL, no Distrito Federal, coordenou o Diretório Central dos Estudantes, que é o DCE da UNB, e participou ativamente da histórica ocupação da reitoria em 2008. Ele, recém-formado, ele se dedicou ao cuidado com crianças e adolescentes em situação de rua e vítimas de exploração e abuso sexual. E, como gosta de desafiar o senso comum, adoro, escolheu o sistema socioeducativo para seguir sua carreira, tendo trabalhado no CAGE. Então, desde a vitória nas eleições, Fábio Félix se dedica inteiramente ao cargo de deputado distrital, travando diversas lutas diárias, né, matando um leão por dia, sendo também presidente da Comissão dos Direitos Humanos da CLDF desde o seu primeiro ano de mandato, relator da CPI do feminicídio e presidente da Comissão Especial da Vacina. Então, ele defende pautas como mobilidade urbana, direito à cidade, acesso à cultura, direitos LGBTQIAP+, direitos das mulheres e pauta feminista, luta antirracista, saúde pública de qualidade, educação cidadã. Orgulhosamente, ocupa o Gabinete 24, onde suas lutas se encontram em um único mandato, mentira, segundo mandato, tá? Seja muito bem-vindo ao Ambienta, Fábio. Muito obrigado por você estar aqui. Como você está hoje? Estou bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também, podendo falar do nosso trabalho, da nossa história, das nossas lutas. Então, estou feliz de estar aqui. Muito obrigada. E você quer que eu te chame como Fábio? Fábio, como Fábio tá bom. Fábio tá bom. Deputado? Não. Gente, ele é mais Sua Excelência. Mas Sua Excelência, altíssima autoridade. Pô, mas que currículo, hein? Não é, gente? Quase que não terminei de falar. Foi o programa inteiro, só no currículo dele. Então tá, tchau, gente. Ela foi generosa, né? Nada, gente. Então, vamos lá. O povo gosta de uma fofoca, então a gente começa com uma fofoca pessoal. Sim. Então, dada toda a sua trajetória, eu queria entender como é que você saiu de assistente social
a deputado, a início do doutorado? Você sempre quis ser deputado? Você sempre teve essa ambição? Ou foi algo que você começou a ver dentro da universidade, ou mesmo já na sua infância e adolescência? Conta um pouco como é que foi isso pra gente. Eu sempre tive contato, assim, com a política. Sempre fui uma pessoa muito voltada pro acompanhamento da política. Meio fora da curva, assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fiz a assinatura do Jornal do Senado. Olha, E aí eu recebia Acho e que foi o único, lia. tô É o brincando. único que fez a assinatura do Jornal do Senado. Adolescente dessa cidade. E eu lia. Então eu sempre gostei muito de política. E quando eu entrei na universidade, isso se intensificou muito, né? Teve dois marcos. Quando eu saí do armário, porque a política começa a fazer muito parte de quando você assume aquilo que você é e você precisa lutar para viver. É um basicamente, ato político, é um a ato gente político. assume, E na universidade, eu percebi que a gente precisa da participação política, seja através da reflexão social que o meu curso, eu fiz serviço social, me trouxe, mas também do ativismo no PSOL. Porque com 18 anos, eu fui da primeira leva de fundação do PSOL. Aqui em Então, Brasília. aqui em Brasília e no Brasil. Gente, que Então, assim, eu participei da fundação, da coleta de assinaturas ali do PSOL. Então, participei de todo o processo de fundação, regularização do partido. Então, isso trouxe para mim um senso de construção coletiva muito grande. Não era exatamente um sonho ser deputado, mas eu sempre estive na política, como militante, como ativista de causas de direitos humanos, de causas sociais. Então, acho que foram múltiplos fatores que foram me levando e levando também uma parte do nosso grupo a se organizar para disputar as eleições. Eu disputei algumas, e em 2018 fui eleito e em 2022 reeleito. Então não era exatamente isso. Então tinham vários planos. Eu era assistente social, eu sou assistente social do sistema socioeducativo, eu sou servidor de carreira do GDF. Olha, que legal. Então, eu trabalhava para isso, fiz meu mestrado em política social, discutindo, estudando a política da infância e adolescência, e depois fiz um foco na política socioeducativa, que é que atende adolescentes autores de ato infracional, medida socioeducativa, e depois iniciei o doutorado na ciência política, já com aquele recorte de tentar entender um pouco esse movimento internacional da extrema-direita. Então eu migrei, saí da política social, fui para que fica lá no Instituto de Ciências Humanas, e fui pro Instituto de Ciência Política da UNB, para estudar o IPOL, para estudar esses fenômenos, né? Não consegui terminar ainda o doutorado, então me afastei, quero voltar em algum momento, mas não consegui ainda. Mas é um pouco isso, é uma trajetória que tem um pé na academia, um pé na execução direta da política pública e um pé na política geral, né? Pensar a política pública como um todo, e acabei deputado distrital. Lindo, gente. Gente, isso é tão maravilhoso, porque isso é tão necessário. Eu sempre falo aqui que é justamente a gente preencher essa lacuna que fica entre academia e política. Academia e sociedade e política e etc. E a gente precisa preencher essa lacuna, ou seja, os cientistas que discutem na academia precisam estar mais dispostos e aprender a falar, porque muita gente não consegue transmitir o conhecimento que é aprendido na academia de uma maneira científica para a população, ou para chegar numa plenária, por exemplo, e defender com fatos científicos, mas de uma maneira mais tranquila, mais acessível, mais palatável, e isso efetivamente fazer a diferença na construção de políticas públicas. E isso eu vi durante meu doutorado também, né, em economia, que eu vi e falei assim, gente, a gente precisa preencher essa lacuna. Então, quando você fala que você tem o pé na academia, tem o pé na sociedade, tem o pé na política, eu falo, ai, gente, que bom, ai, é aquilo que eu falei antes no início, não, quentinho no coração, porque ver que as coisas realmente estão acontecendo, que novas e jovens pessoas estão pensando nessas possibilidades também, de preencher esses espaços, né? Porque a gente precisa preencher esses espaços. Não, e a ciência tem uma importância muito grande, e a execução direta, que é a construção de conhecimento também, só que no cotidiano do atendimento, você vendo a realidade, você pensando a realidade. Então, ao mesmo tempo que eu fazia meu mestrado, por exemplo, em política social, eu era o assistente social que atendia adolescente no CAGE. Olha. Então, isso traz uma riqueza para a elaboração da política Muito. pública, que eu acho que é bastante transformadora. E eu acho que dos dois lados falta essa reflexão, tanto na execução, que às vezes é um tanto arrogante para não incorporar o conhecimento construído na academia, quanto, por outro lado, da academia, que é um tanto arrogante
e tem dificuldade de incorporar o conhecimento construído na prática, na execução. Eu acho que também a gente fala em academia, parece que a gente coloca todo mundo num bloco só, e não é. Isso. Academias, né, digamos, Sim, porque exato. há pesquisadoras e pesquisadores diferentes, com pensamentos diferentes. Tem gente que faz muita pesquisação, tem gente que faz muita pesquisa colaborativa, com construção em campo, né, dialogando com a realidade social, com a realidade humana. Enfim, isso depende muito da área, mas eu acho que essa conexão presente, eu acho que talvez, por exemplo, o canal mais importante, o eixo mais importante da universidade seja a extensão, talvez por essa conexão com a realidade que a universidade precisa ter. Então eu também tenho orgulho de ter o pé na academia, o pé na execução, e hoje está numa função que ela é um pouco completamente diferente das duas, porque eu não estou na elaboração científica, estando no legislativo, nem na execução direta, atendendo a realidade, mas você começa a ter também uma visão global daquilo que está acontecendo. Sim, exatamente. Não, e você tá, para mim, você tá num local chave. Porque você já teve experiência prática, e não adianta teoria sem prática e não adianta prática sem teoria. Assim, as duas coisas se conversam e precisam se conversar. Ter a prática da extensão universitária, que eu amo, eu participei muitos anos de extensão universitária, até quando eu estava no mestrado. A gente tem um projeto chamado Bio na Rua, que está até hoje. Eu, assim, me arrepio de falar, porque eu fui pioneira, né? Levei o Bio na Rua para a Praça do Relógio de Taguatinga, gente. Assim, no meio de gente, para as pessoas verem o que acontece, conhecerem o que está dentro da academia, e a gente ter essa troca, né? Uhum. Então, eu super concordo que a extensão universitária é uma das coisas mais importantes que a gente deveria fortalecer dentro da universidade, obviamente, além das pesquisas de base, etc., mas fortalecer mais a extensão, porque é que comunica com o extramuros, né? Sim. Levar, né? Então, sim, é maravilhoso. Bom, você já viu que vai ser uma maravilha essa conversa. Bom, vamos lá. Com a primeira coisa que eu e os nossos ouvintes e assistentes, pessoas que estão assistindo, gostaria de saber como é que é visto, se você tem esse contato dentro da CLDF, como que é visto o meio ambiente dentro das pautas legislativas? Pode ser bem sincero, se você puder, Sim, por serei, favor. com certeza. Assim, com muita franqueza. Sim. Eu acho que existe, até historicamente e atualmente ainda, uma secundarização muito grande da questão ambiental e da pauta ambiental de forma geral. Uhum. Então, muitas vezes a gente aprova legislações que elas vão contra uma lógica daquilo que está acontecendo no tempo que a gente vive Real. hoje, no tempo real. E as pessoas não levam em consideração com prioridade a pauta ambiental. Então, eu tive o desprazer de estar na votação, por exemplo, que autorizou os despejos aéreos de agrotóxicos no DF. Meu Deus. Votei contra Aham, na legislatura passada, mas isso hoje é permitido no Distrito Federal, algo que não era permitido antes. Sim. Então isso foi autorizado, né? E muita pressão do agronegócio, sem reflexão de quais são esses agrotóxicos, né? E de cuidado mais geral com a pauta ambiental. Muitas discussões em relação à questão climática, a qualidade da água, as mudanças no cerrado, né? A preservação do bioma do cerrado, e isso muito secundário quando você leva em consideração a lógica de construção e concepção da cidade. Uhum. O que eu quero dizer com isso? É sempre, em primeiro lugar, a especulação imobiliária, né? Aqui E a no construção, DF, a designação desses espaços. Isso tudo sempre em primeiro lugar, e a preservação ambiental e um olhar para o desenvolvimento que leve em consideração a questão ambiental secundário. Então, isso é real. Eu acho que nos últimos 5 anos tem uma tentativa, uma ofensiva da academia, uma ofensiva dos ambientalistas para tentar trazer a realidade para a mesa da questão ambiental e climática, da emergência climática e ambiental que nós estamos vivendo. Todo mundo está sentindo Todo isso mundo na está pele, sentindo, né? e não é só a urgência e a ofensiva de ambientalistas e pesquisadores, mas também uma ofensiva da realidade, a realidade concreta. Então, o fenômeno trágico que a gente viveu no Rio Grande do Sul, os fenômenos trágicos que a gente está vivendo no mundo, né? Eu acho que tudo isso tem trazido uma reflexão para as pessoas. Eu acho que, e aí as pessoas têm tido uma preocupação maior. E aí a nossa dificuldade hoje é que tem um setor político organizado, muito extremista, inclusive, que ele é negacionista. Ou seja, que o discurso deles é que não há nada que a ação humana possa fazer para preservar o meio ambiente, como se tudo que acontecesse do ponto de vista ambiental fosse um ciclo
natural, um ciclo sem volta. Então, esse discurso negacionista, ele impede que a gente tenha políticas públicas, ou ele deseduca a sociedade para que a gente tenha ações concretas de proteção do meio ambiente. Então, no legislativo hoje, a situação é de polarização, né, e de secundarização da pauta ambiental de forma geral, por uma maioria, digamos, dos parlamentares e da visão que parte dos setores da sociedade tem em relação ao tema. Então, é isso que eu ia te perguntar, justamente se ainda é visto, né? Quando você falou assim, ainda é visto essa questão da especulação imobiliária, eu falo, gente, ainda é uma visão extremamente colonial, né? Colonialista, de que vamos, essa terra aqui tem que ser para a gente, para quem tem dinheiro, e vamos botar aí, desculpa a palavra, foda-se o meio ambiente, e porque o meio ambiente está aí, sempre existiu e sempre vai existir, porque tem essa visão. Né? Exato, é uma visão de que as coisas, um tanto determinista. Então, as coisas vão acontecer independente da ação humana e que a política pública, então, não existe aquecimento... Não pode fazer nada. Não existe aquecimento global, porque são ciclos que acontecem do ponto de vista geológico que não tem consequência na ação humana que possa impedir ou mudar a realidade daqueles ciclos. Então, essa visão negacionista, ela é muito crescente na realidade, até na academia. Com certeza. Tem, assim, é muito minoritária, mas tem gente que defende teses desse tipo, e isso tem um impacto enorme na visão que as pessoas têm daquilo que pode ser feito na política pública. Agora, quando a gente começa a sentir na pele a realidade, então os alagamentos, a pior seca dos últimos 40 anos que a gente viveu no DF, o maior ciclo de seca da história do Distrito Federal, né, sem chuva, então a pior dos últimos 40 anos e o maior período de estiagem. Então, esses dois elementos, ele coloca a gente num debate. O que está acontecendo? Essa mudança. O que a gente pode fazer para mitigar esses problemas, né? Como é que a gente pode tratar a situação da nossa cidade? Agora nós estamos vivendo já nas primeiras e poucas chuvas, alagamentos muito grandes. Então, a cidade não tem uma preocupação ambiental, né? É uma cidade totalmente impermeabilizada, né? Não é uma cidade que pensa essa nova realidade, que não pensa a preservação da vida das pessoas, a preservação ambiental, o bem-estar, porque o que importa é o concreto no chão e a construção das empreiteiras. É isso que tem importado e o modelo de cidades que tem sido construídas aqui no DF, com o avanço dessas grandes obras, que muitas vezes elas não são para beneficiar, de fato, a questão viária, a mobilidade urbana e coletiva, mas são para beneficiar alguns grupos de empreiteiras, alguns grupos empresariais. Então, essa lógica, ela põe em xeque completamente a proteção ambiental. E pensando nisso, que eu já é uma pergunta completamente diferente da que eu tinha planejado, porque é que assim, pensando nisso, você vê algumas pontinhos de mudança, ou se as pessoas estão começando a perceber isso, seja, por exemplo, você ter sido um dos mais votado, né, com mais votos nas últimas eleições, você vê isso como uma mudança positiva, apesar da gente ainda ter esse extremismo, né, esse negacionismo científico, que eu acho que ainda vai, né, acho que 20% da população, né, aquele 80-20, né, aquela lógica de Pareto, que ainda vai conseguir, vai permitir não, vai continuar ainda, eu acho, na população. Você, apesar disso, vê alguma mudança? Eu vejo. Eu acho que, inclusive, é uma mudança que fura a bolha. Eu acho que, por conta das questões concretas e das grandes tragédias que a gente está vivendo e que tem um impacto real na qualidade de vida, a gente pode começar a viver, num tempo muito curto, a realidade dos refugiados climáticos. Pessoas que tenham que fazer mudanças muito trágicas, dramáticas de território por conta da questão climática. Vida, seja por né? eventos e fenômenos de morte que vão acontecer, ou outros fenômenos menos trágicos, mas que também vão empurrar as pessoas para uma mudança de território. Isso já tem acontecido no mundo e isso pode começar a acontecer também no Brasil. Então, essa é uma preocupação. Então, como a gente tem essa realidade concreta se impondo na vida das pessoas, eu penso que tem uma mudança de visão, né? As pessoas têm começado a dar indícios de preocupação com o tema, há uma pressão no legislativo para que hajam reflexões sobre essas questões. Então, quando a gente viveu agora aí as grandes queimadas no DF, que a gente viveu nessa seca dura,
que a gente atravessou esse ano. de luto Foi. real, assim. Não, foi muito pesado para todo mundo, né? Porque você começa a fazer uma reflexão de vida mesmo, né? Filosófica, digamos. Como é que vai ser o dia de amanhã? Se a gente não vai cuidar do meio ambiente, da nossa realidade, das nossas florestas. Então, foi toda uma reflexão da falta de cuidado do poder público com a questão ambiental, com a preservação ambiental e uma desconfiança, uma pulga atrás da orelha de como esses incêndios criminosos eles são plantados e qual é o interesse imobiliário por trás desses incêndios, dessa ação criminosa. Então, uma desconfiança grande da população, e eu acho que isso transcende um pouco. Eleitores de Lula Bolsonaro, eleitores de Fábio Félix ou outros políticos. Eu acho que transcende um pouco a preocupação. Né? Porque começa a bater na sua porta o problema, né? A tragédia começa a bater na sua porta quando você não consegue respirar. Você fica 2, 3, 4 dias respirando um ar sem qualidade nenhuma. E aquilo tem consequências para a vida de todo mundo, para a saúde de todo mundo. Então eu acho que isso começa a gerar um alerta. Então a pergunta é: tem mudado um pouco a visão das pessoas? Eu acho que sim. E eu acho que, por outro lado, de serviço é esse setor minoritário que ainda continua propagando mentiras e negacionismo em relação ao tema. Mas eu acho que, de forma geral, a gente tem melhorado a visão da população sobre o tema. Ai, que bom. Isso dá um quentinho no coração, porque... Eu acredito. Eu tô querendo acreditar também, assim, ter essa esperança, assim, mas eu, como cientista e vendo as coisas e sabendo... Por exemplo, eu sou bióloga, sou mestre em ecologia, então eu sei do ciclo, sei do meio ambiente. Quando eu vejo isso acontecer e repetidamente, porque não foi a primeira vez, por exemplo, na Amazônia, é o segundo ano consecutivo que a gente tem secas gravíssimas, isso vai repercutir ao longo do ano inteiro em diversas regiões, sendo com diminuição de chuvas ou sendo essas chuvas extremas, que você tem muita chuva num pequeno período de tempo, que derruba tudo e daqui a pouco a gente vai ficar talvez uma estiagem aí de novo, com menos chuva. Por quê? Porque queimou lá. Então, assim, tem tudo esse impacto macro, né? Eu sempre vejo no macro. Então, isso eu fiquei com muito luto, assim, eu fiquei mal, real, pensando justamente nisso, nessas questões filosóficas de vida e minha formação, e é por isso também que eu fiz esse podcast, que é justamente para tentar levar um pouco de meio ambiente, de conhecimento científico de uma forma mais leve e mais bem-humorada para as pessoas, mas tem horas que eu falo, ai, gente, não adianta nada, vou ficar aqui em posição fetal e chorar. Mas a gente tem que plantar essa sementinha. É muito legal que tem uma iniciativa como a sua, que é de informação, que é de reflexão sobre a questão ambiental, que é para dizer para as pessoas que a gente precisa acordar e começar a refletir, a pensar um pouco sobre isso. E eu não digo nem só das questões cotidianas em relação ao cuidado ambiental, mas eu acho que de cobrar a responsabilidade do poder público, de votar em gente. Todo episódio, né, Vitor? Eu falo, gente, a gente precisa atuar como cidadãos. Que a gente colocou todas as pessoas que estão no poder público. Hoje, quem colocou lá foi o povo. Sim. Então, nós temos essa responsabilidade e a gente não pode eximir essa responsabilidade. A gente tem o dever de ir lá e de cobrar as ações, cobrar. Tanto que no último episódio eu falei sobre a COP da biodiversidade, eu falei que o Brasil deveria ser pioneiro estratégicos em várias ações, e a gente, enquanto cidadão, uma vez que a gente colocou essa galera lá, mesmo a gente não colocou a ministra, eu falei assim, cara, mas tu colocou o presidente escolheu a ministra. Então, de certa forma, você tem... Colocou a ministra. Você colocou a ministra, entendeu? Então, assim, vai lá, exige, pergunta, seja ativo neste processo político. Né? Porque enquanto a gente... Eu vejo muito isso. Eu acho que precisa da informação, precisa do conhecimento de uma forma mais realmente leve, tranquila, acessível, mas também a gente precisa ser ativo e não ser passivo, tomar essa ação passiva. Ai, não tem muito o que fazer, é assim mesmo. Eu falo, não, gente, não é assim mesmo, vamos questionar. Sim. Né? Porque se a gente colocou essa galera lá, a gente tem que ir atrás. É o tempo inteiro, né? Em todas as pautas. Eu acho que esse papel de questionamento é uma mudança, até um pouco de paradigma que a gente tem de ocupação da política. Quando eu cheguei na Câmara, era assim, isso não pode. Ah, não, isso aqui nunca vai ser possível. A questão do ambulante não pode. Projeto de lei sobre esse tema não aprova, não fazemos. E aqui a gente tá para... A fronteira tá aqui, a gente tá para jogar a fronteira mais para frente. Exato. Então a gente ocupa esse tipo de espaço, inclusive, para poder trazer a nossa reflexão sobre política pública, para trazer debates que antes não estavam ali. Agora a gente estava numa reunião antes do nosso
podcast aqui tratando sobre ambulantes num território que todo mundo está dizendo, é impossível que os ambulantes fiquem ali. Talvez não seja uma luta fácil, mas nós estávamos conversando porque nós queremos garantir que os trabalhadores tenham seu direito ao trabalho no espaço. Não dá para ser só o espaço de tudo gourmetizado, elitizado, não dá para tentar excluir da cidade, do espaço da cidade, os trabalhadores informais. Então, até porque são eles que movem a economia também. Exatamente. E a gente está falando falando de meio ambiente, a gente tem que falar de desigualdade, de tudo. A gente está falando da unidade da federação, que tem o dobro da taxa de desemprego nacional. Enquanto nós temos aí quase 7% de desemprego no Brasil, que é uma taxa muito razoável se você compara com outros países do mundo, é a taxa nacional, a gente tem 15% de desemprego no DF, quer dizer, o dobro da média nacional. Então isso é um absurdo. E isso faz com que mais pessoas estejam na informalidade, seja pela precarização, né, a uberização, pela necessidade do cotidiano, e no trabalho informal, porque você não tem inserção no trabalho formal. Então tem uma diminuição de inserção no trabalho formal. Então eu acho que essa preocupação ambiental, ela é conectada, né? Ela é toda transversal. Ela é toda interconectada, porque quem mais sofre, a gente fala muito do conceito de racismo ambiental. Né? Qual é o impacto para as periferias dos alagamentos e o impacto para as pessoas que moram em condições de infraestrutura urbana melhores. Então, o impacto da consequência dos extremos climáticos e ambientais, ele é muito pior para as populações periféricas. Então, no sol nascente, o impacto da seca extrema e o impacto dos alagamentos, da chuva, é muito forte, ele vai ser muito pior pela falta de infraestrutura urbana, pela falta de órgãos públicos, pela falta de planejamento urbano daquela região. E pela falta de prioridade, né? Vamos falar a verdade, porque você tem um setor de elite que rapidamente o Estado vai lá e coloca toda a infraestrutura urbana. O negócio fica muito bem organizado, estruturado. E você tem territórios que estão ali. Eu visitei esses dias aqui no DF, Água Quente. Água Quente é uma região administrativa que fica muito perto de Santo Antônio do Descoberto. E era antes região administrativa do Recanto das Emas. E Água Quente é uma região completamente sem infraestrutura urbana. A gente tem unidade básica, as duas unidades básicas de saúde, os dois postinhos, um funciona numa área cedida de um condomínio e o outro funciona numa loja alugada, que não tem médico, numa loja alugada que você não tem o mínimo de privacidade para ter o atendimento de pré-natal para uma mulher que busca esse atendimento na UBS. Você tem escolas alugadas sem nenhuma infraestrutura urbana, algumas um pouco melhores, outras muito piores. A cidade que vive muitos alagamentos também, agora nessa época de chuva. É super preocupante a condição da cidade e a despreocupação completa, se é que essa palavra existe, do Estado com esse povo. Quer dizer, o abandono, assim, sabe, completo. E isso tem tudo a ver, né, que a gente está discutindo com a questão ambiental. Porque qual é o impacto dos extremos climáticos? Eles que vão sofrer quem vai sofrer? E pior. É pior, assim, eu até falei isso quando eu nem lembro mais, isso é tanto episódio que eu já... Mas eu falei justamente isso, assim, quando eu estava falando sobre a questão do Rio Grande do Sul, eu falo assim, gente, vocês acham que quem que está se lascando? É a galera da periferia, é a galera que não tem nada, que mal tem saneamento, né? Como é que até vi um post, não sei na onde, né, que a gente está lá no G20, como é que a gente está no G20, é uma das maiores economias do mundo, sendo que, sei lá, quase um pouco menos da metade da população não tem saneamento básico. E como que a gente quer cuidar do meio ambiente se a gente não tem saneamento básico, se a gente não tem acesso a transporte? Porque sim, ter acesso ao transporte é que falar de meio ambiente, porque daí a pessoa tem um acesso a transporte público eficiente, que consegue levar de um lado para o outro, a gente reduz as emissões, né, públicas e privadas. Então, se a gente tiver um transporte eficiente, uma mobilidade segura, uma mobilidade urbana, ou mesmo que permita que a pessoa vá de bicicleta, não sei, tem seguro? Tem segurança para a pessoa ir de bicicleta? Mulheres irem de bicicleta? Eu sei porque eu pedalei muitos anos. Né? Então, assim, falar de tudo isso, falar de segurança, de mobilidade urbana, de populações de periferia, que movem a economia, vamos falar a verdade. Porque sem essa galera, eu falo, gente, sem essa galera trabalhar, os grandes donos da empresa não vão ter o seu dinheiro, né? A gente está falando de capitalismo, a estrutura, exatamente. Então, assim, se a gente não conseguir mobilizar essa parte da sociedade para que elas tenham um mínimo de estrutura, de uma mínima sobrevivência, digamos, porque nem isso tem, a gente também não consegue falar de meio ambiente e de melhorias ambientais.
né? Porque cada vez mais coloca essa galera para a periferia, cada vez mais elas vão, sei lá, desmatar, né? Porque elas precisam comer. É o que eu falo, que eu falei com o SG, com o Juliano aqui. Eu falei assim, é engraçado a gente falar de SG, de não sei o quê na escola, mas como é que você vai falar uma questão ambiental para uma pessoa que não tem o que comer? Para uma pessoa que não tem como pegar um transporte para ir para a escola. Eu fui agora recentemente em Fortaleza e conheci o Gabriel Biologia, que já conhecia ele, sim, que é o vereador do PSOL. Maravilhoso. E foi o segundo mais votado de Fortaleza, uma figura extremamente comprometida com a questão ambiental, com o debate público em relação a esse tema. E ele faz um discurso que eu incorporei. A nossa luta ele fala, pelo fim, contra o fim do mundo, e contra o fim do mês. Porque, na verdade, contra o fim do mundo pelos extremos climáticos e ambientais e contra o fim do mês porque as pessoas não têm o que comer no fim do mês. Não tem. Então, a gente está falando de uma luta que é contra o fim do mundo porque nós vamos preservar o meio ambiente, ter política ambiental, mas a gente também não pode ter uma perspectiva ambiental que seja elitista, excludente, apontando o dedo para quem menos tem, para quem está embaixo, para a classe trabalhadora brasileira. A gente precisa voltar a falar da classe trabalhadora brasileira. Sim. Porque a gente começa a pulverizar o conceito de classe trabalhadora no Brasil quando a gente fala, não, é o empreendedor, é o MEI, é o ambulante que é dono de um micronegócio, é o Uber, é o entregador de iFood que descaracteriza de ser trabalhador porque não tem seus direitos trabalhistas, ou alguém da classe média que alcança um posto-chave no serviço público. Mas somos classe trabalhadora desse país. Então existe um setor dominante politicamente que opera a política, existe um poder econômico que é muito claro para mim, evidente que ele tem uma hegemonia na política. A influência do legislativo, dos ambulantes organizados, e a influência no legislativo de um ator empreiteiro é completamente desproporcional e desigual. O nome disso é poder econômico, é o lugar que essa pessoa está do ponto de vista econômico e social. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, pensar a questão ambiental, né? No pessoal, a gente fala muito em ecossocialismo, né? Falar da questão ambiental significa também falar da desigualdade social, do enfrentamento à desigualdade social. Até porque quem mais desmata, quem mais descuida da questão ambiental no nosso país não é quem está embaixo na pirâmide, é quem está em cima e que opera as grandes engrenagens de destruição, né? E de desqualificação da pauta e do debate ambiental. Exatamente, assim. Eu concordo plenamente com isso e eu falo que é muito injusto, porque tem uns discursos, né? Assim, porque a pobreza pobre, como é que é mesmo? Impacta o meio ambiente. Eu falei assim, meu amor, senta aqui, vamos conversar? Porque não é, sabe? Como é que a pessoa vai pensar em meio ambiente sendo que ela está pensando na própria sobrevivência daquele mês, daquele dia, para os filhos, né? Então, assim, não tem como a gente desconectar o meio ambiente de todas essas pautas transversais. E aí eu vou trazer justamente as pautas que você defende, que são educação cidadã, gente, já adoro. Educação cidadã, que é essa questão da LGBTQIAP+. Como que você viu nesses últimos anos de Câmara Legislativa que está andando no Distrito Federal e como que isso se conecta, sei lá, a uma pauta ambiental? Como que você vê isso hoje? Da educação. Desde que você entrou. Isso, exatamente. Olha, na educação, eu acho que nós temos grandes avanços em relação à discussão ambiental. Eu vejo um esforço muito grande dos nossos educadores e educadoras nas escolas públicas do DF para que essa discussão seja feita. Não é uma iniciativa do ponto de vista geral da gestão da educação, então não é uma iniciativa da Secretaria de Educação, mas eu tenho visto muitas iniciativas descentralizadas, de professores nas escolas. A gente tem hoje no DF, se eu não me engano, 705 escolas da execução direta da Secretaria de Educação, espalhadas pelos territórios e mais de 800 se você leva em consideração a rede credenciada. E tem muito projeto. A gente mesmo no mandato fez um edital que chama Realize, para as emendas parlamentares. E a gente já beneficiou mais de 180 escolas em projetos em diferentes áreas. Questão racial, saúde, questão da diversidade, LGBT, mulheres, direitos humanos, diversidade, questão tecnológica. E a gente tem conversado muito com as escolas sobre projeto pedagógico.
E aí você percebe que tem muita iniciativa nas escolas sobre a educação ambiental. E eu acho que isso transforma a vida da criança, do adolescente, e isso tem um impacto de longo prazo, né, Carolina? Porque é o impacto lá pra frente. Né? As pessoas vão começar a ver a mudança lá na frente também. Claro que a gente vive uma urgência. Nós precisamos do hoje também, né? Conscientizar, refletir sobre isso hoje com as pessoas adultas, com as pessoas mais velhas. Mas eu acho que é muito efetivo, é muito eficaz você conseguir mudar a mentalidade ambiental desde a infância. Então, eu vejo com bons olhos e com esperança. Eu sou um pouco otimista, mas eu vejo com bons olhos a mudança de concepção que tem acontecido nas escolas, a forma como os educadoras têm tratado o tema. Agora, tem uma ausência aí. A ausência é da gestão pública. Sim. Né, da Secretaria de Educação assumir a pauta ambiental como uma pauta prioritária. Entender a questão climática e essa urgência como uma questão prioritária. Na Câmara Legislativa, eu sou presidente hoje da Frente Parlamentar de Prevenção aos Extremos Climáticos. Então, nós fundamos uma frente parlamentar e também da Frente Parlamentar em Defesa da Serrinha do Paranoá, né? Que é uma área de preservação da água, né? É uma área de nascentes e é uma área que está sob um alvo hoje de especulação imobiliária presente, muito grave. Então eles querem construir ali um bairro gigantesco que é o Taquari 2, de prédios de 10 andares, águas claras em cima das nascentes. Então, essa é a ideia. E isso é muito perigoso. Então, nós temos hoje 2 frentes parlamentares que a gente foca na discussão ambiental, na discussão climática, e estamos trabalhando para refletir sobre esses temas. Atuamos muito agora com os brigadistas voluntários na questão do combate ao fogo, porque eles estão ali na linha de frente, na Cafuringa, no Lago Oeste, no Parque Nacional, em muitos territórios. Primeiro. Eu falei, essa galera voluntária é que chega primeiro. Exatamente, e sem equipamento, sem orientação do poder público, e é uma galera que está organizada, tem pelo menos 5 grupos no DF organizados para combater o fogo voluntariamente. Eles vão depois do trabalho e passam a madrugada apagando fogo. Então, assim, é uma galera que realmente a gente precisa respeitar e homenagear, sabe? No poder legislativo, na sociedade, e também pensar como o gestor público pode abraçar as brigadas voluntárias na sua atuação cotidiana. Isso é uma prioridade também do nosso mandato. Então, a gente tem tentado trazer essa reflexão e casando isso, obviamente, com a discussão da educação, incentivar que isso também reverbere na educação. Eu acho que você quer mudar um adulto, quer mudar o comportamento do adulto, ensina o filho dele. Para mim é isso. Porque daí a criança vai dizer, pai, isso aqui não é assim não, aprendi desse jeito, faz desse jeito. Exatamente. Aí que começa a mudar. E aí começa a incidir no comportamento dentro de casa, né? Exatamente. Aí o negócio vai... ou seja, se não for o pai educando a criança, né? Como foi lá em casa, foi meus pais, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Mas eu acho que eu sou bióloga desde criança, que eu fico vendo bicho desde criança, na praia, não sei o quê, enfim. Mas assim, a gente teve essa educação informal, digamos, essa educação que veio da base, né? Que eu falo assim, que é de casa. Mas é o que eu falo, se isso não tiver, o adulto só muda de 2 formas. Ou mexe no bolso dele, ou seja, no dinheiro, alguma coisa que ele vê que efetivamente vai perder se ele não mudar de comportamento, ou pelo filho. O filho vai lá, ensina, aprende alguma coisa na criança, aí, pai, olha só, não, é isso aqui, vamos fazer desse jeito. Aí começa a mudança. Né? E é, sim, de longo prazo, e eu acho que a educação, para mim, é a melhor fonte de transformação das pessoas e de crescimento econômico. Não tenho dúvida disso. Não tem outra forma. Né? E aí, se a gente quer mudar, a gente começa pela educação, começa pelas crianças. E aí a gente vai tentando tapar o sol com a peneira no sentido das coisas que estão acontecendo agora, né? Criança, investimento a longo prazo. Agora é que a gente precisa atuar também pensar estratégias. Né? Exatamente, pensar estratégias para não acontecer esse negócio. Como é que a gente... Tem que ter um mínimo de concepção ambiental, né? Pensar na realidade. E a infância e na adolescência você consegue incidir, trazer uma lógica de educação que não seja só produtivista, mas que possa trazer reflexão sobre isso, né? Como se o desenvolvimento... Acho que também acabar com esse discurso de que cuidar da questão ambiental é atacar o desenvolvimento. Exatamente. Essa era uma das perguntas que eu ia ver, que eu ia te fazer. Se você vê isso acontecendo ainda, ou seja, as pessoas têm a ideia de que desenvolvimento econômico, de que crescimento econômico tem que ser
uma coisa prioritária, desvencilhada da proteção do meio, ou seja, não consegue isso entender. é sempre, né? Você vê a área de proteção ambiental. Essa área aqui é uma área de proteção ambiental, você tem uma mata nativa ali, algo para ser... Protege nascente, algo para ser cuidado, as pessoas não. Gente, mas isso aí atrapalha o desenvolvimento. Querem passar o trator, e o trator vai ser o elemento de cuidado das pessoas, porque a gente podia construir não sei quantas moradias aqui. Então, as pessoas não têm uma visão de que a questão ambiental, eu digo às pessoas, essa elite política que comanda, né, o sistema, e é real, essa elite política ela não tem uma visão de que a questão ambiental precisa andar junto com a questão do desenvolvimento econômico, social, com o enfrentamento à desigualdade. Até porque eles não têm interesse nenhum no enfrentamento à desigualdade social. Porque quando eles pensam todos esses projetos imobiliários, esses projetos são, em geral, os maiores, os melhores localizados, os melhor localizados são sempre para beneficiar um setor da elite econômica das cidades e deixar de fora a maioria da população das cidades. Então, a questão da desigualdade, às vezes fazem um discurso, a gente podia construir um residencial aqui, quando você vê o residencial é outro residencial, não é um residencial para quem realmente precisa, né? O residencial é para quem não precisa, né? E para elitizar ter um investimento ainda mais as cidades. Então, eles odeiam o discurso das áreas de proteção ambiental, das áreas de proteção permanente, das florestas. Esse discurso eles detestam, eles querem passar o trator. E as queimadas são parte desse processo. Tem 2 fenômenos que nós temos no DF que a gente tem que tomar muito cuidado. Eles precisam de investigação policial, porque é uma questão criminal. Sim. As queimadas, porque elas são promovidas, não é por alguém aleatório que desceu de um carrinho e resolveu tacar fogo no Parque Nacional. Isso é um projeto. Passei no Parque Nacional, só tem um cigarro lá, pegou fogo. Não é aleatório. É um processo criminoso organizado. Sim. Então essa é uma coisa. E a outra coisa é a grilagem de terra. Porque a grilagem de terra, ela estruturou a construção do DF. Então, e até hoje ela é o crime organizado mais presente na cidade. Porque ela vai fazendo uma disputa do espaço territorial e vai jogando para cada vez mais longe, para lugar nenhum, a proteção ambiental e o cuidado com a questão ambiental, com os espaços de preservação. Então, a grilagem de terra, porque ela gera como consequência, e eu não digo a ocupação popular, a ocupação urbana que é feita pelos setores mais pobres, não, é a grilagem de terra com interesse imobiliário especulativo. Sim. Então, eu acho que é um conceito diferente. Isso é muito organizado no DF e muito preocupante, né? Então, você vai deixando de lado a legislação ambiental e o poder público, você fica sempre numa condição ali na Câmara, que é o seguinte, chegou o PL, o condomínio já existe há 30 anos. Não tem como você retirar as pessoas daquele lugar. Só que aí, esse processo ele se repete o tempo inteiro. Então, óbvio que você não vai votar contra o morador que está ali, que já não é o culpado. Ele não é o grileiro. O grileiro foi quem fez lá atrás. Só que o grileiro nunca é punido. E o morador também não pode ser punido. Eu concordo, temos que votar a favor da regularização, pensar estratégias de implantação da infraestrutura urbana. Mas a gente precisa refletir como é que essas cidades, essas regiões administrativas estão nascendo aí de forma completamente irregular e quem está por trás desse processo. Porque não é o óbvio morador que comprou a cessão de posse do terreno no Jardim Botânico, numa área de Sobradinho. Não é o morador. Mas tem em Vicente Pires, mas tem alguém por trás desse processo que precisa ser identificado para que a gente interrompa a lógica da grilagem de terra e da destruição ambiental. Né? Casada, obviamente, com uma política de moradia que seja respeitando mudança de uma planejada, uma urbanização que respeite a questão ambiental climática. Sim, maravilhoso, gente. Bom, gente, esse é o momento de a gente respirar um pouco, dar aquela pausa, beber uma água. Deixa eu botar mais água para o Fábio. Peraí, só um minuto. Vamos lá, que quero. Porque eu bebo bastante água. Tá bebendo água. Tá chovendo, mas ainda a gente precisa beber muita água. Sim. Mas então, chegou aquele momento, vocês gostaram da garrafa? Chegou aquele momento, se você não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Aperta o sininho, aperta o balangandã que está aí embaixo, inscreva-se, coloca o seu e-mail para você receber sempre notificações quando tiver novos episódios. Sempre sábado pela manhã, a gente vai voltar. No novembro, a gente volta completamente ao vivo para receber seus comentários maravilhosos. Então, já clica no sininho, já se inscreve no canal. Se você não acompanha a gente no Instagram, acompanha @ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Me manda um direct, Carol, gostei de
você, isso é muito legal. Me manda uma dúvida, gente. Eu posso responder sua dúvida aqui no programa ou respondo para você lá. Segue também a Rádio Federal, @Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Ou se você quiser me dar um oi no meu privado, particular, mas não é privado, ele é aberto, é público, @Carolinidades, eu coloco lá umas coisas aleatórias, também falo de meio ambiente, obviamente, e lá você pode ver minhas cachorras, eu passeando com as minhas cachorras todos os dias. Se você quer patrocinar esse podcast, você pode mandar um e-mail. Agora a gente tem um e-mail, ambientapodcast@gmail.com, ou você pode mandar um e-mail para portalradiofederal@gmail.com. Se você quer patrocinar, se você quer colaborar, se você acha que essa pauta deve ser levada para todo mundo aí deste Brasil, extrapolar as barreiras do Brasil e ir para o mundo, apoia a gente, vem conversar com a gente, que eu tô precisando de apoio mesmo. Apoie uma pesquisadora, gente. Eu sou uma pesquisadora cientista. Tem que apoiar, não é? os Tem que nossos apoiar, cientistas. gente. Por favor, estou aqui me dedicando. Eu estudo para estar aqui. Vocês acham que eu venho só tirando as coisas da minha cabeça? Não, eu estudo para estar aqui. Né? E lembrando que a gente tem o Apoia-se, inclusive, a campanha do Apoia. Se você quer apoiar esse podcast com apenas R$9 mensais, você apoia o meu podcast. Você entra no nosso grupo do WhatsApp para você conversar comigo, para você saber. A galera que estava lá já sabia que o Fábio Félix ia vir aqui hoje. Você não sabia, mas o pessoal do meu grupo já sabia. Você recebe a newsletter. Eu estou com as newsletters atrasadas. Eu assumo a minha culpa, mas você recebe as newsletters. As minhas newsletters com as minhas opiniões, com as minhas falas sobre o que está acontecendo no meio ambiente, sobre os episódios, o que já teve, o que não teve, sobre alguns pontos de interesse. Então, apoia a gente, apoia.se/ambienta, vai lá, apenas R$9 mensais e você recebe isso tudo, fala comigo, participa de pauta, pode mandar pergunta e, inclusive, a gente está querendo fazer em novembro um episódio sobre Pergunte para a Carol qualquer coisa. Então, se você quer perguntar para mim qualquer coisa, Carol, posso perguntar coisa pessoal? Pode perguntar coisa pessoal. Agora, se eu vou responder, já são outros 500. Mas pergunte qualquer coisa para mim. Quero fazer um episódio de novembro especial ou dezembro, né? Depender do número de perguntas. Pergunte para a Carol qualquer coisa. Você pode ir nos nossos stories. Toda semana eu coloco caixinha lá de pergunta. Tanto pergunta se você quer ser identificado, quanto pergunta anônima. E você também pode mandar pergunta para o ambientapodcast@gmail.com, falando se você quer ser ou não identificado com as perguntas. A gente já tem 3 perguntas para ser respondidas, porque a galera do Apoia-se que assina já mandou pergunta. Então é óbvio que eu vou dar prioridade para eles. Se você quer que sua pergunta seja prioridade, é só apoiar a gente. apoia.se/ambienta. Beleza? Então, fechou. Segue a gente lá, @Rádio Federal, tudo junto, sem acento, e o nosso YouTube aqui, já se inscreve para saber de tudo um pouco. Então, vamos continuar, depois dessa pausa. Vamos. Né? Vamos. Merchan. Exatamente, tem que ter um momento do marketing, merchan, entendeu? Tem que ter o merchan. Muito bem. Dentro de um futuro próximo, ou, enfim, para agora, assim, como que você vê, de novo, a questões dessa transversalidade do meio ambiente junto com essas outras pautas que também são transversais, ou seja, a parte social, a parte de educação. Você vê que, lógico, já teve mudança, como você falou, dos projetos que estão tendo, das comissões que vocês estão colocando para enfrentamento de extremos climáticos. Como que você vê essa discussão dentro dos próximos anos aqui no Distrito Federal? Você falou, por exemplo, muito dessa grilagem, dessas questões. Você vê isso como algo que realmente está tendo uma vontade política de ser combatido ou não? Eu acho que tem um ponto muito estratégico que vai ser decisivo para a construção do Distrito Federal na próxima década, ou talvez nos próximos 20 anos. Uhum. A discussão que nós vamos fazer ano que vem na Câmara, do PDOT. Nossa, gente, que bom que você chegou nisso, porque eu vou respirar fundo, que teve aquela aprovação daquele plano... Do PPCUB. Gente, que desespero. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Que de preservação não tem nada? A aprovação, né, foi muito temerária. Sim. Teve uma grande mobilização da sociedade civil, do parlamento. Eu votei contra o texto do PPCUB que foi aprovado no fim na Câmara. Lutei muito, apresentei 63 emendas para mudar e melhorar o projeto. Nós aprovamos das 63 emendas, 36 emendas. Uhum. Conseguimos fazer muita redução de danos, mas o resultado ainda não foi o esperado. Votei contra, mas depois da pressão da sociedade, da imprensa,
muita coisa foi vetada pelo governador. Pois, eu acho, desculpa te interromper, Fábio, mas eu acho que a população nem teve ideia desse PP. Não teve da discussão preliminar, não teve. Foi acionada depois. Do que foi acionada depois. E eu acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade que é esse plano. Ele muda na concepção. Na área central, no conjunto urbanístico, que reúne Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Sudoeste Octogonal, e acho que uma parte ali da Candangolândia. Uhum. É a parte ali do conjunto urbanístico de Brasília. Sim. Essa parte, o PPCub, ele tinha aquela função, que é a função de plano diretor, de plano de preservação e lei de uso e ocupação do solo. Então ele tem essa função tríade aí, e então ele tinha uma importância muito grande. Então tem coisas muito simples, por exemplo, a gente tem o SIG, né? Como Brasília é muito organizado, que era o setor de indústrias gráficas. E aí, o que vai poder ter no SIG, né? O plano autorizou a abertura de hospitais no SIG. Óbvio que tem que ter uma mudança no SIG, porque o SIG, ele não existe mais a indústria gráfica como ela existia antes. Não mudou. Existe para esse fim, né? Não existe porque a gráfica mudou completamente, né? O funcionamento. Então, e lá já abriram várias coisas, né? Ela tá virando um polo de restaurantes, entretenimento, academia, já abriu escola, já abriu um tanto de coisa ali, né? Acabou que o governador vetou a função de emergências, de hospital de emergência lá, mas eu acho que tem que mudar a concepção. Então tem discussões que elas têm um impacto muito grande na realidade da cidade, no objetivo da cidade. Então, abriu-se ali a possibilidade de discussão de moradia nos setores gregários, né? Os setores gregários da cidade, o setor comercial, o setor bancário, esses setores de autarquia, são setores gregários da cidade, nessas 4 escalas urbanísticas de Brasília. Brasília tem essas 4 escalas. Isso, a gente fala muito dessa área central, dessas RAs que eu citei, e essa área central que é a área de preservação urbanística, né? Que é a área do CUB, né? Que é o conjunto urbanístico de Brasília. Então tem algumas escalas, né? A escala gregária, que são essas áreas, setor bancário, setor comercial, setor de autarquias, né? Você tem a escala residencial, são as áreas, essas áreas residenciais também. Então, a gente quer ou não quer moradia no setor comercial sul? Essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer. O PPCub encomendou para depois esse debate. Então, ele abriu ali um anexo para que haja discussão, para que posteriormente a Câmara Legislativa delibere sobre isso. Então, para algumas polêmicas, a gente encomendou para depois a discussão. Então, o que também foi algo que a gente demandou. E a gente precisa fazer o debate. É importante fazer o debate, porque há uma degradação de algumas áreas, há um esvaziamento muito grande do setor bancário sul. Sim. Então, do setor comercial sul. Então, e como é que a gente reocupa ou pensa a ocupação urbana dessas áreas? É para moradia, não é para moradia? Então, as pessoas às vezes não têm noção da importância de projetos como esse, da envergadura de projetos como esse para a mudança da sociedade, né? Então, eu vejo isso com muita importância. No fim das contas, eu acho que o resultado final do PPCub, após os vetos do governo do Distrito Federal, foram razoavelmente mitigados os danos. Então, não é o projeto ideal, mas ele saiu do papel um pouco melhor, com algumas distorções e problemas ainda que precisam ser resolvidos, possivelmente vão ser judicializados. E ano que vem nós vamos ter uma discussão que é ainda maior. Que é o PDOT, que é do DF inteiro. É como se fosse um PPCub, tirando a preservação do DF todo. Então, a gente vai discutir o PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Gente, isso é Então, a gente vai designar se aquela área de São Sebastião ela é para moradia ou não. A gente vai designar onde no Recanto das Emas vai ser construídos novos empreendimentos imobiliários. A gente vai designar onde vão ficar as escolas ou não, para que vai ser cada terreno público da Samambaia, da Ceilândia. Então, assim, o PDOT vai discutir absolutamente tudo. Então, todo o debate territorial da cidade vai ser debatido ali e qual é o nosso planejamento de futuro. Então, o senso de discussão ambiental e estratégica para o futuro vai estar colocado em 2025. A expectativa é que ele chegue na Câmara agora em novembro, dezembro, protocolado pelo Poder Executivo. Isso pode sofrer um atraso até o início do ano que vem, mas e que 2025 seja dedicado ao PDOT.
Somente a PDOT. Sim, vão ter Aí- muitas discussões na Câmara concomitantes, mas o PDOT vai ter muita importância. Prioritário, né? Prioritário. Aí eu quero perguntar Aí uma mora o coisa. perigo. Aí é que mora o perigo, porque aí é que vai morar o lobby. Você tem noção? Os grandes empreiteiros da cidade estavam sentados na fileira de trás da votação do PPCub no plenário da Câmara. É isso que... eu já ia perguntar isso. As entidades... Como é que foi primeiro a votação desse PPCub? Então, você já respondeu. Obviamente que isso vai ter impacto no PDOT. Muito impacto. Né? Esses setores vão se organizar e se organizar muito para fazer a discussão do PDOT. Exatamente. E aí vem a pergunta, como que a gente, enquanto população, a gente pode atuar no sentido de discussão disso, ou seja, como que a gente realmente pode atuar junto com a Câmara para ter uma participação civil melhor, ou seja, né, de nós, cidadãos. Como que a gente pode fazer isso? Ó, a gente tem hoje, nas frentes parlamentares que nós temos, tanto a dos extremos climáticos quanto a defesa da Serrinha, organizados setores da sociedade civil. Seria muito importante, Carolina, sua participação, por exemplo, Quero. para a gente refletir sobre isso na perspectiva ambiental, porque uma das nossas bandeiras no PDOT, como foi no PPCub, vai ser a preservação e deve ser a preservação ambiental. Sim. Olhar para a cidade com um olhar de desenvolvimento, de inclusão, mas ao mesmo tempo de preservação. Então nós precisamos casar essas bandeiras e a gente quer organizar os setores da sociedade civil para isso. Tem muitas associações regionais, né, que são de moradores de áreas que são as ARIs, que também são áreas de regularização para interesse social. A gente tem uma frente das ARIs na Câmara também, que está discutindo. A gente tem muitas áreas espalhadas no DF, que são áreas de interesse social, de regularização para interesse social, que a gente quer que sejam regularizadas, e elas podem ser regularizadas numa lógica de planejamento urbano que seja ambientalmente sustentável. Sim. Isso é absolutamente possível. Sim. Né? A gente pensar modelos de regularização que não sejam só de impermeabilização e concreto no chão. Sim. Existem outros modelos de regularização possíveis. E essa discussão é uma discussão chata. Às vezes o povo cansa, até quem está ouvindo a gente deve estar cansado de ouvir. Claro. É uma discussão difícil. Muitas vezes ela tem uma complexidade, e essa complexidade técnica já afasta o povo desse debate. Então vai ser um grande desafio nosso. Nós queremos agora, nós estamos começando a estudar no mandato as minutas do PDOT. Porque qual é a nossa ideia? A gente tentou fazer isso no PPCub, não foi fácil. Imagina. A gente fez uma série de postagens, vídeos. Era muito difícil explicar o PPCub para a população, traduzir. Sim. Eu lembro que a gente quebrou a cabeça, nossa equipe de comunicação, para como nós vamos traduzir isso. E no PDOT nós vamos fazer esse esforço de novo. Junto com as frentes parlamentares, de traduzir para a população, para as comunidades, o tema. Desculpa interromper. Você acha que acredita que esses termos que eles criam já é para dificultar, para não chegar a informação para a população? De alguma forma, né, a tecnicidade, né? Essa é a discussão que a gente até começou fazendo. Como que a academia pode, e a extensão ajuda nisso, de alguma facilitar, né, a terminologia para que as pessoas compreendam. O PPCub, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, é um termo construído por urbanistas na história da concepção da cidade, do modernismo, as escalas, né, bucólica, gregária, residencial, enfim, até a compreensão das escalas monumental, que pautam a cidade, são difíceis das pessoas compreenderem essa escala. Claro que isso tem impacto. O que é a escala bucólica, né? Que é essa visão que você tem que não é tampada na cidade. Tudo isso é muito interessante. A gente respira esse urbanismo todos os dias, mas a gente não compreende os conceitos desse urbanismo no cotidiano. E no PDOT é a mesma coisa, que o PPCub já é esse palavrão. Exato. Né? Esse xingamento. O PDOT também porque o PDOT vai falar como é que vai ser dividida a cidade. Esses dias eu visitei a regional, algumas escolas do Recanto, né, acompanhando o trabalho. Ali no Recanto, a regional de ensino faz um trabalho muito legal. E eu vi algumas escolas e o Conselho de Saúde da cidade muito preocupado, porque eles falam que tem um residencial que vai ser construído, que vai atravessar ali, gigante, no Recanto das Emas, numa área que foi vendida pela Terra Cap, que só nesse residencial a perspectiva é que morem 40 mil pessoas. Quer dizer, você vai aumentar em 30%, 40% da população de uma RA, sem infraestrutura urbana, sem escola. Lá já tem uma ou duas, acho que duas, no Recanto duas, é porque Água Quente ainda é regional do Recanto, né, da educação. Então você tem escolas alugadas em prédios precários, que não são para a escola pública, porque não tem mais espaço, porque falta vaga. Tá faltando vaga, eles estão no limite das vagas dos estudantes de ensino médio. Então,
é uma preocupação. Então, tudo isso precisa ser acompanhado por infraestrutura urbana na política pública. Então, você pensar um pouco ali, onde vai ser construído um residencial, tem que vir acompanhado tem posto de saúde, vai ter hospital, vamos ter o Hospital do Recanto, o governador anunciou, vai sair do papel? Não sei. Foi anunciado, depois de muita pressão, anunciada a construção de alguns hospitais. Mas vai sair ou não do papel? Então, o meu papel é isso, é um mandato independente, é de oposição, porque eu tenho uma divergência muito grande com a concepção desse governo, com a lógica, mas também tratando os temas que são de benefício para a sociedade, eu voto a favor de todos. E luto para que eles, inclusive, sejam cada vez melhores e melhor escritos e respeitando o debate democrático com a cidade, com a sociedade. Então é um pouco esse papel que eu faço, que é crítico, sabe? Independente, estudioso ali no legislativo para entender o rumo das coisas. Não dá para você vender para uma empreiteira um negócio, construir para 40 mil pessoas e aí? Vai pensar só no dia seguinte a preservação ambiental, a saúde, a educação? A escola pública? Não Qual vai, é o né? benefício da mitigação? Aí vem tinha que ter a as contrapartidas, né? Exatamente. E aí eu penso no licenciamento ambiental, que a Nina veio aqui, que é uma consultora ambiental, é bióloga, e a gente estava falando sobre licenciamento ambiental de empreendimentos. Então, lógico que se você abrir um condomínio, isso é um empreendimento de baixo, médio impacto ambiental, a depender da área que está sendo aberta. Esses empreendimentos, eles têm que pagar uma compensação e fazer uma mitigação e dar medidas mitigatórias do impacto que vai ser ali feito. Está previsto na legislação hoje, Exatamente. Né? E aí eu fico pensando, você falando disso, eu falo assim, gente, mas se essa empreiteira vai abrir esse condomínio, não seria ela também parte de dar esse dinheiro de uma compensação seja ambiental, seja social, seja uma mitigação para abrir uma escola, para abrir um hospital? Isso não deveria ser utilizado, porque daí vai reverter de benefício para a população que vai habitar ali? Você é doido? Se eu for falar um negócio desse, mexer no bolso dos caras, os caras vão ficar doidos. Exatamente. Eles não querem, não. Que legalmente isso é previsto. Isso é previsto. Eles não querem nem pagar. Isso é previsto. Não querem nem pagar. Esses tempos, eles mudaram. Existe uma taxa que o empreiteiro paga, né? Quando você tem um lote que tem a previsão de um coeficiente de construção, e aí você tem nesse lote uma faixa de construção que você pode construir. O que vai daquilo, você não pode construir mais. E aí ele paga uma taxa para o Estado na construção, que é justamente para o quê? O Estado poder investir na infraestrutura urbana naquela região. Trazer a questão viária, trazer um benefício. Porque se você vai abrir uma escola privada, uma igreja, ou qualquer outra coisa ali, aquilo tem um impacto viário naquela região. E aí o empreiteiro paga. Esses tempos a Câmara aprovou um projeto de lei, né, que é para isentá-los do pagamento dessa taxa. Então, se eles construírem até o coeficiente básico, eles não precisam apresentar um projeto específico, né, que era previsto na lei, e também tiveram ali a diminuição das taxas em relação ao pagamento delas ali. Então, quer dizer, o Estado está abrindo mão do mínimo de planejamento. Né? Você vê, eu votei contra. Sim, Foram 2 projetos ali de benefício ao setor, isso até saiu na imprensa, depois eu posso mandar para vocês olharem, né? Então, assim, eu acho que há hoje ali passar a mão na cabeça das empreiteiras, não cobrar responsabilidade, que para mim atravessa uma fronteira da legalidade, atravessa uma fronteira da preservação do meio ambiente e do bem público, do cuidado com o bem público. É porque o meio ambiente é bem público, né? Exatamente, assim, da vida das pessoas. Exato, exatamente assim. Você estava aqui falando, eu já estou aqui pensando justamente na parte da lei, né? Eu falei assim, gente, mas como é que uma lei distrital está diferente de uma lei federal? Isso é possível? Eles fizeram no projeto de lei que eles fizeram, é o projeto do EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Todo projeto imobiliário precisa apresentar um estudo de impacto de vizinhança. E aí eles falaram, não, se o empreiteiro for construir até o coeficiente básico de construção, ele não precisa apresentar o impacto. Só que aí não importa se você vai construir o coeficiente básico. E se você mudar o uso? Então, se antes ia ser um residencial e agora vai ser uma escola, o impacto viário é outro. Então tem que apresentar o estudo. Até porque o Estado vai ter que responder aquilo. Exato. Então, se você vai construir ali, ó, na rua, uma escola, ou se você vai ter uma igreja, ou se você vai ter uma comercial de escritórios, a comercial de escritórios tem um impacto, que é menor.
A igreja, a escola tem um outro Maior. impacto viário, que é maior. Então tem que ter um estudo de impacto de vizinhança, até para o poder público tomar as medidas que são necessárias, né, na garantia daquele espaço. E aí vai ter o pagamento dessas contrapartidas que o Estado precisa receber para garantir a infraestrutura urbana. Exatamente. Gente, isso é muito doido, isso é sério. Isso tem a ver exatamente com tudo que a gente está discutindo, com a questão ambiental, com política pública. Só que isso é muito difícil, a gente demora tempos para entender, para discutir. Só que eles já sabem, né? Então eles operam, o que você falou faz muito sentido, né? Eles operam numa engrenagem para distanciar a população. A nomenclatura ajuda nisso. Os termos ajudam nisso para afastar a população da discussão. Meio que isso é proposital, né? E aí eu fico vendo como que a gente pode agir e atuar nesse sentido, assim, junto com associações de moradores, junto com organização civil. Exatamente, é um criar chamado. a organização civil. E aí o que afeta mesmo é que você fazendo a lógica agora, a gente raciocinando, pensando, eu pensei aqui, é que tipo isso, é que nem a Carol falou, as pessoas que são atingidas com isso são as pessoas que moram, tipo, renda baixa, são as pessoas que têm dificuldade. Aí elas não vão pensar em querer debater esse assunto porque elas estão pensando em colocar comida na mesa. Na mesa, né? Na mesa. Exatamente. E ela não tá preocupada se o empreiteiro vai construir obra e do lado da casa delas vai prejudicar isso, é que ela quer saber da comida que ela vai ter. Você vai alagar a casa dela no dia seguinte por causa daquela obra, né? Exatamente. Eu acho que o nosso desafio é fazer um chamado geral à participação. Naquilo que é possível e também criar estratégias para incentivar a participação. Então, a gente precisa, ao invés de só chamar a comunidade para audiências públicas na Câmara, fazer audiências públicas nas comunidades. Locais, Ano que vem, a nossa proposta é fazer audiências públicas nas ARIs, que são essas áreas de regularização para interesse social. A gente quer fazer uma rodada de audiências públicas para conversar no território sobre os problemas, colher as demandas no território. Quais são as mudanças que nós precisamos no PDOT? O que tem que estar previsto no PDOT? Mostrar na prática, né? O que acontece. Se ele construir aqui, vai acontecer isso. Exatamente. Para a pessoa ficar ciente, né? Porque às vezes só falando e vem com esses termos difíceis, as pessoas não conseguem compreender. Não entendem. E a gente precisa coletar, traduzir esses termos, né? E coletar a realidade deles, né? São as demandas, né? Exatamente. E também, de alguma forma, a gente envolver a academia, as associações, os grupos organizados. Tem muita gente das comunidades organizados. Então, a despeito do que você falou, né, das grandes dificuldades, a população está se organizando também. Tem muita gente organizada, mas que não sabe como acessar o poder público. Exato. Então, a gente precisa abrir as portas. Tem associação de bairro, tem prefeitura de quadra, tem associação de comunidade, de condomínio, tem muita gente, tem associação de preservação ambiental, tem brigadista voluntário, e associação, e grupo, e ONG. Tem muita gente se organizando, então a gente precisa, de alguma forma, confluir. Trazer as pessoas que estão se organizando para sentar na mesa, para conversar, para não deixar só o andar de cima da cidade mandar em como vai ser o PDOT e o PPCUB e todos os projetos similares. Então, a gente precisa que o andar de baixo sente na mesa da decisão também. E eu acho que essa vai ser a nossa luta no PDOT. Ah, legal. Então vai ter convite para todas as associações de sociedade civil participarem da discussão. E além do convite, a gente precisa incentivar essa participação, porque só essa participação objetiva que vai ter impacto, né? Porque parlamentar, Câmara, poder público só ouve quando tem povo mobilizado para mudar a realidade. Então nós vamos precisar incentivar muito, nós vamos ter um desafio enorme pela frente. Legal. E que, finalizando, estamos chegando ao momento de finalização. Você deixaria algum recado, por exemplo, assim, nossa, eu me inspirei pelo Fábio, né? Todo mundo, eu acho que se inspirou pelo Fábio. E quero traçar essa trajetória, como que eu faço, se vale a pena, como que eu começo, como que eu não começo, como que eu participo. Então, aí, para essa juventude aí que quer mudar, que quer fazer diferente. Vamos conversar primeiro, olha, nosso gabinete está de portas abertas sempre. Vamos tomar um café, bate na nossa porta, vamos falar sobre política, a gente tem que debater mais política. Então, eu toda vez, quando começa o recesso parlamentar, eu vou na casa de um monte de gente pra gente conversar, tomar um café, trocar uma ideia. Chama a gente pra visitar a sua casa, pra conversar, pra tomar um café, pra dialogar, pra falar sobre política, porque eu acho que isso é muito importante. Então, tá junto com as pessoas, pensando a realidade e não tá lá do alto do gabinete, do mandato, falando, pensando de cima pra baixo. Então, acho que isso também é uma iniciativa nossa. A gente sempre tenta fazer essa construção coletiva, ouvindo e essa escuta vai incidindo na gente também, né? Mudando o nosso pensamento sobre as coisas. É uma troca, né? É uma troca. Agora, a gente muda a realidade se organizando. Se organizando em movimento social. Eu acredito muito em movimento social.
Porque eu vim do movimento social, do movimento organizado. Claro. Então eu acho que as pessoas precisam se organizar, sabe? Os grupos de pesquisa da universidade, os grupos da comunidade, a gente precisa se organizar, porque essa voz coletiva, ai, que preguiça de participar do movimento, que preguiça de participar da associação de bairro. Para quem é mais jovem, que preguiça de participar do movimento estudantil, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento de mulher, dos movimentos sociais. Nós precisamos participar dos movimentos sociais, da pauta que te pega, que te toca, participar dos grupos ambientalistas. A gente tem visto a diferença que os Jovens pelo Clima têm feito agora na discussão climática e ambiental. Sim. Então a participação política é muito importante. E o que eu posso incentivar é a participação política. Isso transformou a minha vida. Como ativista, isso mudou a minha percepção da realidade e a gente só tem o mandato que a gente tem hoje, com a perspectiva, com a forma de funcionamento que a gente tem, por conta da participação política coletiva. Então, esse, sem dúvida, é o meu recado. Sim, então é um convite, tá vendo? Você tá vendo? Você tá sentado aí? Você tá sentado aí? Então presta atenção, você já pega aí seu primeiro, você já segue já o... Fábio, antes disso, Falo, por favor, claro, fale fazer o seu meu merchan. Faz seu merchan pra gente, que eu já ia falar, já pega o Instagram do Fábio, mas nele não falou ainda, então por Estamos favor. em todas as redes, né? Fábio Félix DF, lá no X, tô tretando lá, tô no YouTube com os vídeos do mandato, com os nossos pronunciamentos, no Instagram, com os conteúdos que a gente produz mais sobre os temas da cidade, falando sobre as pautas que a gente atua, falando um pouco da minha vida também, contando porque a gente é gente também, a gente é né? Gente, então, né? tem um pouco da minha vida ali, um pouco da nossa atuação política, institucional. É uma mistureba no Instagram e também tem TikTok, que a gente põe um pouco dos conteúdos de plenário, para quem acompanha mais o TikTok, gosta de ficar, né, passando rápido ali. Então é isso, a gente tá em todas as redes, estamos no Facebook, para quem ainda tá lá no Facebook aqui, né? Isso é pros meus pais, e contando, então, quem tá lá no Facebook, a gente tá lá também. É @Fábio Félix. Com as nossas senhorinhas lá, isso, dando um oi. E no Facebook, Fábio Félix DF, @Fábio Félix DF. O Félix, gente, é sem acento no E, tá? Sim. É Félix sem acento no E. Sem acento, é um Félix, Felix, né? Mas é um Félix, mas é Félix. É Félix. Então, Fábio Félix DF, segue já. Então, é isso que eu falar. Você que tá sentado agora, você tá assistindo, conseguiu sobreviver até o final desse episódio? Pega já seu Instagram, pega seu celular, já segue o Fábio Félix, já dá um oi pra ele. Gostei muito desse episódio. Quero saber mais como posso participar. Exatamente. Vamos discutir politicamente. Manda lá um oi no Instagram, né? Vamos começar a conversar. Manda um e-mail também, se você entrar lá na CLDF, lá tem todos os contatos, se você quiser, que ele falou, bate aqui no meu gabinete, você não vai aparecer. E nós temos, o Gabinete 24 na Câmara Legislativa do DF, e também temos a Estação 24, que é nosso escritório político, que fica lá no setor comercial sul, ali bem pertinho da estação de metrô Galeria. Então, a galera pode bater lá também. Pode bater lá. Então, você está vendo? Tem duas possibilidades. Entra lá em contato, fala com a Márcia, secretária, você está vendo? Um beijo Marcinha, pra você. Márcia Roberta. Queria tanto te dar um abraço, achei que você ia vir aqui hoje, mas um abraço para você, um beijo. Muito obrigado por toda, né, a comunicação, sempre muito bem-vinda, muito bem disponível pra gente. Então, muito obrigada. Que legal. Manda mensagem lá para ela, gente, ela fala com vocês. Sim, né? Marcinha maravilhosa. Então, sim, muito obrigada. Não vou ter os 2 quadros aqui, porque eu acho que não preciso, porque a gente falou demais nesse episódio. Porque eu tenho 2 quadros, é o Você Sabia e o História de uma Pesquisadora de Campo. Você Sabia, eu sempre trago coisas aleatórias para as pessoas saberem, tipo o da libélula, que eu já falei, que o macho tem 2 pênis. Que a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, a gente estava falando sobre pênis de libélula, gente, é uma coisa maravilhosa. Olha o assunto. Olha o assunto. E também trago história de pesquisadora de campo. Mas acho que hoje foi tão complexo, pensativo, para todo mundo pensar e tomar, não só pensar, fazer também, agir, tomar ação. Eu vou encerrar esse episódio sem nada. Sem Você Sabia, sem história de pesquisadores de campo, eu quero agradecer muito, Fábio, pela sua disponibilidade. Carol. A Marcinha também, manda um beijo para ela. Pode deixar que eu vou mandar sim. Foi maravilhoso ter essa conversa aqui, recebê-lo e ver sua trajetória e ver que realmente existe uma pessoa que está fazendo a diferença, que é crítico e que está lá e que está lutando pelo povo e para o povo. Eu acho que isso é realmente a política em ação e eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você. Então, que bom que você pôde vir para você dar seu exemplo e para que as pessoas possam te seguir e inspirar também. Então,
Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Valeu demais, foi ótimo o papo. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, Vitor, por você estar aí por trás. Valeu, Vitor. Obrigado. E pelas suas perguntas maravilhosas. É isso, galera. Um beijo para vocês e até o próximo sábado. Tchau, gente.